Oi, turma, tudo bem? Estou passando para deixar uma revisão para vocês. Vou fazer um resumo rápido, né, sobre os temas, as partes mais importantes da redação. Vem embora, treina a redação, porque os temas são trabalhosos. Vamos lá, tá? Olha só, a gente vai começar pelo tema. Quando você dá de cara com o tema, você tem que problematizar esse tema. O que eu sugiro é que você encontre uma palavra-chave que traga um incômodo ou polêmica para a população em geral. O tema que eu postei no grupo foi a inteligência artificial e mercado de trabalho. Como exemplo, eu colocaria essa palavra-chave, eu usaria o desemprego, entendeu? Como exemplo. Entendido o tema, vamos passar para o título. O título ele é, vou aqui virar outra página que está mais. O título ele é opcional, né? Ele mais vale como linha. O título ele é uma reflexão sobre o tema e não se usa ponto final. Caso você queira usar o título para contar como linha, né? Se você não quiser usar, não precisa. Para a formatação do texto lá no rascunho, você precisa colocar o recuo dos parágrafos de introdução, desenvolvimento 1, 2 e conclusão. Coloca os recuos para dar uma forma bem agradável para a leitura, né, para o leitor, né, o corretor, ter uma boa impressão do texto. Eu sugiro também que você não ultrapasse a linha lateral aqui, nem a linha aqui, essa última linha aqui, ó. Quiser escrever demais, às vezes passa, né? Não é ideal, não é adequado, né? Que se faça isso. Outra coisa, a letra precisa ser legível, ser uma letra legível. Cada parágrafo, né? Tem entre 6 a 8 linhas, né? Para ter mais ou menos uma semelhança entre a quantidade de linhas, para dar um aspecto bom. Então, passando para a formatação, agora a gente vai passar para a organização do texto. Depois que você formatizou, né, marcou direitinho, a gente vai olhar cada parágrafo. Parágrafo de introdução, você inicia, é aconselhável que você inicie com um termo inicial, né? Um termo inicial seria a partir do século, uma máxima que você quiser colocar, o filme tal, para o filósofo tal, aí você coloca, né, faz a complementação. Então, começa com a citação e esse termo inicial, depois você contextualiza, né, essa citação para o tempo atual, para aproximar mais o leitor. Depois você formula a sua tese. O que é uma tese? A tese vai ser uma frase declarativa sobre o seu ponto de vista, sobre o que você vai defender, né? E os argumentos. Os argumentos você normalmente são dois argumentos e dentro desses dois argumentos você precisa manter uma relação de sentido, né? Vai ser uma oposição, vai ser uma adição, vai ser vai usar um conector concessivo. Então, a partir daí, você preste bem atenção nessa relação dos argumentos, porque aqui na tese você só apresenta os argumentos, né? Você apresentou os argumentos. Depois que você apresentou os argumentos, você faz um remate, né? Faz o remate com termo, né, de finalização. Pode ser logo, assim, né? Complementa o seu pensamento, a sua ideia. Aí, passando para o parágrafo de desenvolvimento, quer dizer, quando você passa para o próximo parágrafo, você não pode ser de uma forma solta, isolada. O parágrafo de desenvolvimento precisa estar conectado, ligado, precisa conversar com a introdução. Então, aí, o que você vai fazer? Vai usar o quê? O conector argumentativo. São conectores que ligam. Vem da competência da coesão, que é uma competência cobrada na redação. Depois que você apresentou esse conector, você precisa formular tópico frasal.
Esse tópico frasal é uma frase curta sobre que você vai dar já uma ideia sobre o que você vai falar no seu parágrafo, né? Depois que você colocou esse tópico frasal, essa frase inicial, de forma lógica, né, bem clara, não põe ideias repetitivas. Você o que vai entrar com a fundamentação do seu desenvolvimento. Aí você vai o que usar os conectores lógicos, você vai usar os dados, os fatos, as referências de autoridades, né, citações, né, alusões históricas para fundamentar o seu ponto de vista. Aí a mesma coisa, o mesmo processo você apresenta no segundo desenvolvimento. O que eu indico é que o primeiro desenvolvimento a gente usa os argumentos mais fortes. E o segundo desenvolvimento você usa um menos forte para ir decrescendo, né? Até aquele fluir no texto, até o final, que é a conclusão, que a gente vai entrar agora. Na conclusão, na primeira linha, a gente reafirma a tese, a gente volta lá na tese, mas só que você vai utilizar outras palavras. Reafirma a sua tese. Aí você reafirmou a tese, apresentou uma ideia sobre a tese, ou com outras palavras, sem redundância. Isso não vai ser uma redundância, porque você vai utilizar sinônimos, uma outra perspectiva sobre o mesmo assunto, né? Você não vai poder se desviar do que você afirmou lá em cima na tese, ó. Afirmou lá na tese, você tem que manter essa afirmação até a finalização da sua análise. Então, depois que você reafirmou a tese, você vai o quê? Entrar na proposta de intervenção, né? Você vai encontrar a ação, o que vai ser feito, qual é o órgão que vai fazer isso, pode, o que são os agentes, pode ser mais de um meio, de que forma, quais são os instrumentos que eles vão usar para botar em prática essa ação, o detalhamento, você pode acrescentar alguma coisa a mais, né? E o objetivo, que é a finalidade dessa ação, que vai o quê? Beneficiar o que é a população, né? Que é a dor da população, porque a gente está falando sobre uma dor da população a respeito do tema. Então, depois que você completou a sua intervenção, você vai finalizar a análise, o quê? Você volta não para a sua tese, você volta lá para o tema. O tema foi a inteligência artificial e o mercado de trabalho. Então, eu vou voltar, vou fazer uma afirmação opinativa sobre em relação ao tema, porque em relação ao mercado de trabalho, uma opinião opinativa, por exemplo, a inteligência artificial, embora seja uma inovação, mas, porém, no entanto, né, usa um conector mais menos usado, né, no entanto, né, entretanto. E então você faz essa oposição e fala, embora causa um elevado, não ocasiona um elevado número de desempregados e agravando as questões sociais. Aí você finalizou com uma crítica, uma opinativa, né? E finalizou a sua redação. Então, isso aqui eu apresentei bem rápido, assim, uma retrospectiva, assim, um resumo sobre a redação. Eu espero que vocês façam uma excelente redação. Gente, vem embora, tempos trabalhosos, vamos treinar a redação. Porque redação é você dar de cara com o seu pensamento, né? Você vai ver como o seu pensamento está. Se está desorganizado, nosso pensamento é um lugar desarrumado. E só a gente escrevendo que a gente organiza. Então, vem embora arrumar esse pensamento e escrever. Porque redação se aprende escrevendo, não tem outro jeito, tá bom? Ótima redação, ótima prova. Dúvidas, comente aí, tá bom? Tudo bom, tudo de bom para vocês.